Oi meninas, hoje uma aula muito importante, o tema é casamento infantil e quem aborda essa temática é a advogada doutora Patrícia Luna e vocês não podem perder, deixem seus comentários, curtidas e aproveitem a aula. Olá, eu sou a Cláudia Patrícia Luna e mais uma vez me sinto extremamente honrada pelo convite do Departamento de Ação e Projetos Especiais, liderado pela nossa querida primeira-dama Larissa Achiusse, e também pela nossa querida Sandra Nogueira. Também quero parabenizar as nossas queridas promotoras legais populares e trazer hoje para vocês uma temática muito importante, por vezes extremamente invisibilizada pela sociedade, que é o casamento infantil. O próprio nome faz com que esse tema se torne invisibilizado, que ele não seja percebido e tenha a devida importância pela sociedade. Por isso, o casamento infantil, que é considerado pela sociedade uma das formas de violência que mais impacta meninas e jovens e adolescentes na nossa sociedade, é considerado o grande cúmplice do silêncio da sociedade e também uma das formas de graves violações aos direitos humanos de meninas e de jovens mulheres e de adolescentes também. Então, eu quero começar com vocês falando sobre o conceito. Em primeiro lugar, dizer que, mais uma vez, casamento infantil, ele precisa ter um nome para que a gente reconheça e, sobretudo, que combata essa prática. Em lugar de casamento infantil, vamos utilizar o nome de uniões prematuras. Vejam, o casamento infantil ou as uniões prematuras é definido como a união em que ao menos um dos cônjuges é menor de idade. Então, essa prática, ela afeta tanto meninos como meninas e, embora seja significativo o número de meninas que vivem em uniões com homens adultos, é também expressivo, ou seja, nós podemos observar, ainda que seja de modo minoritário, não é que seja uma minoria, o número de meninos que passam por essa situação. Então, o casamento entre crianças, ou as uniões prematuras entre crianças, ou entre uma criança e um adulto, acontece praticamente no mundo todo. Quando se fala isso, sobre casamento infantil ou união prematura, no nosso imaginário, a gente já pensa naquela figura da menina vestidinha de noiva, com um homem muito adulto, muito mais velho que ela, e como se isso acontecesse apenas em países muito distantes daqui, como leste europeu, como alguns países da África, do continente africano, ou alguns países do continente asiático, mas não. Infelizmente, essa prática acontece no mundo todo e, de igual modo, também acontece aqui no Brasil, nas mais diferentes regiões do nosso Brasil, e até mesmo na região em que vocês moram, em Suzano também. É importante a gente dizer aqui que leis nacionais proíbem esse tipo de prática, ou seja, o casamento infantil, ou como nós chamamos aqui de união prematura, mas trazem frequentemente exceções a essa proibição, né? Algumas leis trazem exceções a essa proibição. Lei recente era o nosso Código Civil, mas que proibiu a partir do momento em que fez menção expressa à proibição, não mais admite o casamento entre menores de idade. Então, essa é uma grande vitória que nós tivemos, um grande passo que nós tivemos aqui. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados relevantes, alguns dados importantíssimos, e até por que não dizer alarmantes, sobre essa prática do casamento infantil. Então, vamos começar aqui a trazer a seguinte reflexão: quantas meninas se casam no mundo?
Se nós formos ficar aqui agora a pensar, esse tempo que nós estamos aqui tendo esse diálogo, essa aula, vamos pensar o seguinte: que uma a cada menina se casa a cada 2 segundos. Se casam 23 meninas por minuto e 12 milhões de meninas se casam por ano. Caso não existam mudanças nos números, até 2050 serão 1 bilhão e 200 milhões de meninas casadas no mundo. Eu quero dizer que esses dados são extraídos da organização Girls Not Brides, ou seja, meninas não casam, não são noivas. E esses dados, eles são muito importantes, eles são, a gente dialogue aqui sobre os grandes impactos que esse tipo de prática, que mais uma vez precisa ser encarada, reconhecida como uma grave violação aos direitos humanos de meninas e adolescentes, porque precisamos também pensar no que perdem as meninas com esse tipo de prática, ou seja, o que as meninas perdem com o casamento infantil. Na saúde, o casamento infantil nega às meninas o direito de não terem um acesso à saúde igualitário, porque meninas casadas, elas são pressionadas a engravidarem, trazendo os riscos graves para a saúde delas. Por quê? Meninas muito mais jovens, por homens adultos, eles querem controlar as vidas dessas meninas. E uma forma de exercer esse controle é exercer um controle muito maior sobre os seus corpos, e uma das estratégias é justamente a pressão para que essas meninas engravidem. E ao engravidar, essas meninas têm e experimentam grave risco à sua saúde. Mais um impacto, o impacto à integridade. Isso significa dizer que meninas casadas, elas têm mais chances de serem vítimas de violência física, sexual e psicológica durante suas vidas, ou seja, elas têm mais risco de serem vítimas da chamada violência doméstica ou intrafamiliar. Isso mesmo, aquela violência que é disciplinada, que é punida pela Lei Maria da Penha. Uma outra coisa, um outro dano gravíssimo que o casamento infantil traz às meninas é negar a essas meninas o direito de escolha. Por quê? Meninas casadas muitas vezes não escolhem com quem se casar. Além de os meninos raramente se importarem com as vontades delas, né? Os maridos não se importam com as vontades dessas meninas. Então, eles querem exercer o controle através de todas as formas de violência, em especial da violência e da manipulação psicológica. Então, essas meninas, elas são impedidas de escolherem, de exercerem a sua vontade. Um outro impacto é negar às meninas o direito à educação. Ou seja, depois que essas meninas se casam, normalmente elas abandonam a escola, aumentando, por consequência, os índices de evasão escolar, ou seja, os índices daquelas pessoas que deixam a escola. E um dos motivos é justamente essas uniões prematuras. Então, é importante que a gente faça grandes reflexões sobre os danos e os impactos que o casamento infantil traz às vidas de meninas e adolescentes. Quando nós pensamos no impacto do casamento infantil no mundo, é importante nós trazermos aqui alguns números muito relevantes. A Nicarágua e a República Dominicana têm 41% de mulheres que se casaram antes dos 18 anos. O Brasil e o México estão entre os países com maior número absoluto de mulheres que se casaram antes dos 15 anos de idade. Vejam quanto isto é grave. Esses dados, pensando aí nesse universo da América Latina, contrastam com a ideia de que o casamento infantil é algo associado a outras culturas ou a outras religiões. E aí é muito importante, quando a gente fala aqui sobre outras religiões, que a gente possa ter atenção de que algumas denominações religiosas são as mais responsáveis por incentivar
esse tipo de união prematura, fazendo com que meninas e jovens tão logo despertem para para a sua sexualidade, se utilizem do casamento infantil, ou seja, dessas uniões prematuras, como forma de controlar os corpos femininos, como forma de interditar, de impedir o exercício dessa sexualidade. Então, algumas denominações religiosas utilizam o casamento infantil como forma de controle, de mecanismo de controle sobre os corpos de meninas muito jovens e incentivam ou têm como prática o casamento infantil, as uniões prematuras. Então, só para que a gente possa relembrar esses dados, mais uma vez, 1 em cada 3 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 18 anos. Todo ano no mundo, 12 milhões de meninas se casam antes de completar 18 anos. Vejam que números alarmantes. 1 em cada 9 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 15 anos. Ou seja, elas estão casando logo no início da sua adolescência. E outro dado extremamente grave: o nosso país, ou seja, o Brasil, é o 4º país do mundo em números absolutos de casamento infantil. Isso significa dizer que o Brasil é um dos países no mundo que menos proteção garante aos direitos humanos de suas meninas. E isso significa dizer também que o casamento infantil ele pode ser considerado um grande perigo e um grande dano às meninas e às adolescentes, porque é considerado uma grave violação aos direitos humanos dessas meninas e dessas adolescentes. E, mais uma vez, trazendo mais reflexões acerca dessa prática, vamos pensar por que esse casamento infantil ele se torna um grave dano, ou seja, um grande perigo para as meninas. Isso significa dizer que a vulnerabilidade social é uma das principais causas do casamento infantil. Ou seja, quanto mais pobre, quanto mais vulnerável, ou seja, as meninas que estão nesses contextos de vulnerabilidade social, econômica, e nós não podemos deixar aqui de considerar também o contexto racial, ou seja, meninas negras, não é? Meninas negras, meninas indígenas são aquelas mais vulneráveis a esse tipo de prática. Então, em todas as regiões do globo, ou seja, em todas as regiões do planeta, constatou-se que o número de crianças que se casam é maior quanto menor for a renda da família. Daí é importante nós observarmos a combinação de pobreza e casamento infantil. Ou seja, quanto mais empobrecidas forem as famílias, mais exposta à prática do casamento infantil essas crianças estarão, em especial as meninas dessa família. Dessa forma, a pobreza é uma das causas do casamento infantil, mas, de igual modo, é uma das consequências também. A obra de Luísa Sartori Costa, chamada Casamento Infantil, Infância Roubada por Graves Violações dos Direitos Humanos das Crianças, é uma recomendação que eu faço para que vocês possam se aprofundar um pouco mais sobre o tema. É muito importante que a gente possa, nós que estamos trabalhando com acesso à informação, com educação popular, com mudança de paradigma e formação de lideranças, nós conhecermos um pouco mais dessa realidade que não é muito falada e muito menos conhecida e que é também considerada uma das graves formas de violência contra as mulheres, principalmente quando nós olhamos para a realidade
de meninas e adolescentes. As uniões prematuras, elas interditam, impedem o desenvolvimento pleno e todas as perspectivas de meninas e adolescentes, ou seja, o quanto o casamento infantil, ou seja, essas uniões prematuras, têm trazido graves danos, impedem que essas meninas possam se desenvolver plenamente na sua maturidade física, no seu desenvolvimento pleno psicoemocional, e faz com que elas não tenham um futuro pleno e, sobretudo, não tenham um desenvolvimento pensando na sua dignidade enquanto futuras mulheres. O quanto essas uniões prematuras, elas impedem que essas meninas possam pensar no seu futuro enquanto mulheres que são. Porque há uma violação aos seus corpos, há um impedimento à sua maturidade, porque elas amadurecem muito cedo, porque as suas infâncias e adolescências são roubadas e elas deixam de aproveitar a melhor fase de suas vidas, porque são condenadas a atuarem como anteciparem a sua mulheridade, a sua fase enquanto mulheres, enquanto são apenas crianças ou adolescentes. Eu quero trazer aqui alguns fatores que agravam a realidade das uniões prematuras e impactam as vidas das meninas e adolescentes. Nós não podemos deixar de considerar o evento, ou seja, essa que representou a maior crise humanitária e sanitária do planeta, que foi a pandemia da Covid-19, que agravou enormemente os dados e as vidas das meninas e trouxeram ainda mais, aumentaram ainda mais os números de uniões prematuras. Outro dado, outra realidade, são os desastres climáticos. Enchentes, terremotos, ou seja, tsunamis, ou seja, toda sorte de desastres climáticos agravaram e aumentaram o número de uniões prematuras, porque esses desastres climáticos sempre atingem, na sua maioria, no mínimo, 30% de mulheres e meninas são afetadas. E isso, quando traz esses desastres climáticos, empobrecem e colocam em risco as vidas das meninas, por certo, as uniões prematuras estarão lá para que seja uma forma ou a única alternativa que essas meninas terão para que possam estar, entre aspas, seguras, mas na realidade não estão. Um outro fator é a insegurança alimentar, ou seja, a fome ou o acesso precarizado à alimentação, a uma alimentação de qualidade. Mais uma vez, a união, ou seja, fatores como a pobreza e a vulnerabilidade social, agravando e trazendo essas meninas para esse contexto das uniões prematuras. Outro fator são as crises políticas. Crises políticas em países como Afeganistão, guerras como estão acontecendo na Síria, na Ucrânia, vão, por certo, impactar as vidas dessas meninas e adolescentes, uma vez que estarão cada vez mais expostas a essas uniões prematuras, que na realidade são os casamentos infantis. Então, aqui eu trago para vocês uma figura que sempre está no nosso imaginário, mas, em geral, não acontece dessa forma, não é? A gente não tem a menina vestida de noivinha e o homem adulto assim. Por vezes, existe uma outra dinâmica, e uma outra dinâmica que acontece muito nos centros urbanos, e aí em Suzano, ou nas mais diferentes localidades aqui do nosso estado também acontece, é esse
as meninas serem cada vez mais sendo moedas de troca para os traficantes de drogas. Então, muitas meninas acabam por entrar nas chamadas uniões prematuras ou casamento infantil, porque são utilizadas como moeda de troca para os traficantes de drogas, traficantes de armas. Então, isso é extremamente cada vez mais comum, infelizmente, nas comunidades, nas favelas, quando nós pensamos no contexto urbano das grandes cidades em que vivemos. Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns materiais sobre casamento infantil e pedir que vocês possam, cada vez mais, trazer essa mensagem, falar sobre esse tema, quando dialogarem, realizarem rodas de conversa com as pessoas no trabalho, nas famílias, nos espaços em que vocês estiverem. Então, eu quero trazer aqui para vocês o vídeo da ONU sobre casamento infantil, que está no YouTube, um documentário importantíssimo sobre casamento infantil no Brasil, que vai trazer dados sobre a nossa realidade brasileira, e uma outra é a história do casamento prematuro de Mariamo. Tá? Então, eu quero terminar esta conversa nossa, esse breve diálogo sobre esse tema que é extremamente importante e que vocês, queridas promotoras legais, possam levar essa mensagem, levar esse tema para todas as pessoas na sociedade e, sobretudo, aí em Suzano. Porque quando nós investimos no futuro de meninas e adolescentes, com certeza nós estamos investindo numa transformação positiva do nosso futuro e do futuro da nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigada, mais uma vez, parabéns à iniciativa, parabéns às queridas promotoras legais populares, às pessoas, às maravilhosas mulheres que estão à frente desse projeto, a nossa primeira-dama Larissa, a nossa querida Sandra Nogueira, um agradecimento ao Departamento de Ação e de Projetos Especiais, e grata mais uma vez pela oportunidade de partilhar esse tema tão importante com vocês. Gratidão.